Vamos agora para a leitura de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Vamos meditar esse versículo e ver o que nós podemos aprender com ele. Você está na série Aprofundando. Bereshit bara Elohim Shamayim et Eretz haya tohu bohu. Agora traduzindo para o português. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio é Reshit ou Bereshit, Raishit. O código do dicionário de Strong hebraico é 7225. E o significado dessa palavra, Bereshit, ou Reshit, é primeiro, começo, ou melhor, principal. Princípio, primeiro, parte principal, parte selecionada. Veja só, parte principal, parte selecionada. Então, essa tradução no princípio Deus criou os céus e a terra não deve ser entendida como o começo de todas as coisas possíveis que existem, visíveis e invisíveis. Não, isso não é o começo de tudo, porque antes desse começo, algo já existia. Então esse princípio, esse verso 1 no princípio, não é o começo de todas as coisas. Isso é o começo dessa bolha temporal dentro da qual nós existimos, tempo, espaço e matéria. É o começo aqui das coisas visíveis, temporais. É o começo dos céus e da terra. Esse no princípio também pode ser traduzido como em um princípio. Em um princípio, Deus criou os céus e a terra. Em um aeon, em um começo, Deus deu início a uma nova forma de existência dentro de si mesmo. Ou seja, dentro da dimensão de Deus, a eternidade, a temporalidade, Deus deu início à existência temporal, densa, física, que não é espiritual, mas é física, é visível, é tangível a nós. Então, Gênesis capítulo 1, a primeira frase, a primeira palavra, no princípio, ele tem todo esse sentido, toda essa abrangência. Em um princípio, em um começo, porque já havia um outro começo antes desse, um outro princípio antes desse. Então, em um princípio, Deus criou. Esse criou no hebraico é bará. Bereshit bara Elohim Shamayim Eret haya. Então, esse bará, ele significa no dicionário de Strong, o código é 1254. Bará é uma raiz primitiva. Ele tem o sentido de criar, moldar, formar. Tem o sentido de dar forma, criar, sempre tendo Deus como sujeito. Então, esse bará significa criar em relação a Deus, Deus criando, referindo-se ao céu e à terra, referindo-se ao homem individualmente. Então, esse bará, ele tem um conceito, ele abrange alguns conceitos diversos, mas que sempre apontam para moldar, formar e criar. Em primeiro lugar, criar. Então, quando diz que Deus criou os céus e a terra, literalmente Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Deus, literalmente, a partir de si mesmo, criou os céus e a terra. Não do nada, porque nunca houve um tempo onde nada existia. Sempre existiu alguma coisa. E quem sempre existiu é Deus. E tudo que veio existir veio a partir de Deus. Então nada é criado do nada. Sempre tem uma matéria-prima. No caso dos céus e a terra, a matéria-prima é o próprio Deus. Deus criou a partir de si mesmo.
Um dos sentidos da palavra bará, que é aqui criar, Deus criou os céus e a terra, Deus bará os céus e a terra, também tem o sentido de engordar. Ou seja, é como se Deus tivesse se ampliado. A partir de si mesmo, Deus criou os céus e a terra. Estou falando, claro, que numa linguagem aqui alegórica, figurativa. Como uma mãe que, a partir de si mesmo, né, depois que é fecundado ali o óvulo, o bebê é concebido, ele passa a existir. E conforme o desenvolvimento do bebê, a mãe começa a ficar um pouco mais expansiva, ela começa a aumentar o tamanho da sua barriga e até do corpo também. Então a mãe, entre aspas, ela engorda, ela aumenta, ela expande. E a partir daquela expansão tem um ser ali dentro sendo formado. Foi criado e está sendo formado. Então nessa linguagem aqui figurativa é que eu quero trazer para vocês que é como se Deus ele se expandiu, ele a partir de si mesmo, ele criou todas as coisas. Então, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Esse Elohim, né, a palavra no princípio criou Deus, essa palavra Deus, no original hebraico, é Elohim. O código é 430 do dicionário bíblico de Strong. E esse Elohim significa literalmente deuses, governantes, juízes, seres divinos, anjos e por aí vai. Então, assim, também se refere ao verdadeiro Deus. Se Deus é um, então por que a palavra que se trata de Deus, no hebraico, significa deuses? Nós vemos aqui uma clara alusão à trindade de Deus, né? O Pai, né, estava criando os céus e a terra, e ele não estava sozinho. Tanto é que na hora de fazer o homem, ele também diz, façamos o homem. Então ele não está sozinho, eu vou fazer o homem. Ele diz, façamos o homem. Então Deus, ele não está sozinho em nenhum momento, nem mesmo na criação. Ele está com o Filho, né, com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo, porque a origem de Jesus é desde os tempos eternos. Então estavam ali o Pai, o Filho e o Espírito, né? E os três, eles agem no mesmo propósito, eles são unânimes, eles são unidos por uma mesma causa, um mesmo propósito. Isso aqui se refere à Trindade. Elohim significa deuses, literalmente, deuses. Tudo que você vê no hebraico que tem essa terminação, in, serafim, Elohim, Shamaim, isso é o plural de alguma coisa. Esse in é como se fosse o S do português. Então, em um princípio, Deus trouxe a existir a partir do nada, de si mesmo, melhor dizendo. Deus criou a partir de si mesmo, expandido a si mesmo e com o seu próprio poder, né? E não estando sozinho, mas ali em Trindade, os céus, Shamaim. Então, o que é os céus no hebraico? Shamaim. 8064 é o código da palavra dicionário de Strong. Shamaim, dual de um singular não utilizado, chamé. Então, não é céu, é céus. É procedente de uma raiz não utilizada, significando ser alto, né? É o céu, os céus, firmamento, céus visíveis, firmamento, como a morada das estrelas, como o universo visível, o firmamento, a atmosfera, os céus, como a morada de Deus também, relativo também à morada de Deus. Então, pela Bíblia, temos aqui uma revelação logo em Gênesis capítulo 1. Uma não, várias revelações, e entre elas essa, os céus. Você sabia? Não existe apenas um céu, mas existem os céus que Deus criou. Em um princípio, Deus trouxe a existir a partir dele mesmo, não estando sozinho, mas a Trindade estava ali. Ele trouxe a existir a partir de si mesmo. Os céus, no plural, não é um céu, é os céus. E a terra, Eretz. A terra, no hebraico, no código aqui no dicionário de Strong 776, Eretz, Eretz,
é de uma raiz não utilizada, provavelmente significando ser firme, terra, toda a terra, em oposição a uma parte. Terra como contrário do céu, terra onde estão os habitantes, país, território, distrito, região, entre outras abrangências, outros conceitos, os quais essa palavra abrange. Então, significa solo, superfície da terra, chão, solo, espaço ou distância do país em medida de distância, é aquela terra, terra dos viventes, limites da terra. Essa palavra ela abrange todos esses conceitos e mais um pouco. Então, a palavra terra no hebraico, ela literalmente é terra mesmo, é solo, como é que eu vou dizer assim, algo firme, sólido, é solo, superfície sólida, terra. E isso tudo veio existir a partir do nosso Deus, não a partir do nada. Lembre-se, Deus não criou nada a partir do nada. Deus sempre cria as coisas a partir de si mesmo, porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Ele nele estão as origens do céu e da terra, de toda a existência, tudo tem origem em Deus. Esse foi o versículo 1 de Gênesis capítulo 1. Bons estudos e que Deus abençoe o teu meditar na palavra. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Deus, eu quero agora, meu Deus, nesse momento, orar por essa pessoa, meu Pai, que ouviu, meu Deus, esse áudio, Senhor, esse podcast, Pai, se tratando, Senhor, do estudo aprofundado da Tua Palavra, Senhor, nos originais hebraicos, Senhor, no dicionário de James Strong, meu Deus. Pai, nós sabemos, Senhor, que a salvação não se dá, Pai, por muito conhecer, mas pelo se praticar a Tua Palavra, receber a Cristo como Senhor e Salvador, Senhor, e viver em novidade de vida. Nós sabemos, ó Pai, que saber aonde foi o Jardim do Éden não é o mais importante. Saber quantos anos a Terra existe, Senhor, não é o mais importante. Saber há quanto tempo a raça humana está sobre a face da Terra não é o mais importante. O mais importante, Senhor, é amarmos a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nos aproximarmos um dos outros, Senhor, e nós todos nos estreitarmos nosso relacionamento contigo, Pai. Isso se dá também por intermédio da oração. Oh, meu Deus, abençoe essa pessoa que ouviu, Senhor, esse podcast, esse áudio, Pai, sobre a Tua Palavra. Essa pessoa se interessou na Tua Palavra, ela deu a legalidade para o Teu Espírito, Senhor. Então o Teu Espírito está agora na vida dessa pessoa, Pai, e nenhum mal pode tocá-la, atingi-la, Senhor, e nem tirar a palavra, porque nós, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor repreenda todo roubador, Senhor, de semente. O diabo vem tomar a semente que o Senhor lançou no nosso coração, ó Deus, mas que o Senhor, Pai, nesse momento nos veja como boa terra, nos faça ser, Senhor, boa terra, e que essa semente lançada no nosso coração venha enraizar, Senhor, criar raiz, Senhor, e crescer uma linda planta, meu Deus, dar frutos, meu Deus, dignos de arrependimento, mediante a Tua Palavra que foi, Senhor, aqui compartilhada para nós. Abençoa cada um, Senhor, que ouviu, em nome de Jesus, Senhor. Amém.